The Boys é uma série chocante e isso é muito bom, mas essa temporada andou em círculos. Fala aí pessoal, eu sou o Gabriel Lodge e esse é o meu canal, o Fala aí Gabs. Aqui eu falo de séries, filmes, livro, novela, música, falamos de tudo por aqui. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. E se puder já deixar a sua curtida no início do vídeo, isso me ajuda demais. Aproveita e me siga nas outras redes sociais também. Lá eu tô sempre postando conteúdos que complementam o conteúdo aqui do canal. E hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a terceira temporada de The Boys. Essa série que literalmente explode cabeças. Mas, na minha opinião, a terceira temporada não mudou muita coisa em relação à história. Uma coisa que acontece em The Boys, desde a primeira temporada, é toda a expectativa que se cria em torno dos episódios novos, da temporada nova. Porque é uma série muito ousada e é uma série que não tem limites. Você não sabe o que pode acontecer e ela literalmente pode fazer qualquer coisa que vai ser aceitável. O público vai aceitar porque essa é a proposta da série mesmo. Mas em relação à terceira temporada em específico, muita coisa, muita expectativa foi criada em cima dela. Até porque a segunda temporada foi muito chocante e terminou com a gente descobrindo a identidade da pessoa responsável por explodir as cabeças de várias pessoas durante a segunda temporada. E eu achei que a terceira temporada ia aprofundar mais nisso, a gente ia ver ali os personagens descobrindo e enfrentando a Victoria, que a gente descobre que ela era responsável por explodir as cabeças. E os personagens até descobrem, o Hugh descobre que é ela que tá fazendo isso, mas a história dela, pelo visto, ficou na quarta, vai ficar pra quarta temporada, mas isso eu falo mais no final do vídeo. Outra coisa que criou muita expectativa nessa temporada foi o personagem Soldier Boy, que ia aparecer, que ia ser apresentado nessa terceira temporada. E pra mim, o erro da terceira temporada já começa por aí. O Soldier Boy aparece apenas a partir do terceiro episódio. E eu acho que isso demorou muito. Porque é uma temporada curta, são temporadas de 8 episódios. Ou seja, o Soldier Boy apareceu de fato em 5 episódios. Nos primeiros episódios a gente até vê as pessoas falando sobre ele, falando sobre o passado dele, mas ele de fato não aparece. Ele vai aparecer só a partir do terceiro episódio e eu acho que isso demorou a fazer a temporada entrar nos eixos. Eu acho que o primeiro episódio já podia terminar com ele sendo descongelado e a partir daí já introduzir o personagem na história, o que faria com que ele fizesse mais coisas, significasse mais para a temporada. Esse aparecimento tardio dele, na minha opinião, faz com que nada mude de fato, porque na minha opinião o personagem não agregou em nada. Eu acho que se criou muita expectativa em torno dele, até de que ele seria um personagem pior do que o Capitão Pátria, mas pra mim isso não acontece. Pra mim o Capitão Pátria continua sendo o personagem mais odiável da série, o que é muito bom, porque o Capitão Pátria faz isso muito bem. E o Soldier Boy apenas foi um personagem que é ruim de fato, mas que não consegue ser pior do que aquilo que já tinha sido apresentado. Outra expectativa muito grande que se criou nessa temporada era do episódio da Suruba. Esse é um arco que acontece nos quadrinhos de The Boys, é um arco até importante na história e muito foi falado e teorizado e expectativas foram criadas em torno desse episódio. Mais uma vez, pra mim, o episódio não funcionou da forma que eu esperava. Tiveram ali cenas na Suruba, mas nada que já não tivesse sido mostrado na série, nada que me chocasse. Um personagem de fato participou ali ativamente da Suruba. Acho que só o Profundo que participa. E tivemos a cena icônica do Leitinho. Eu acho que é a única cena que realmente rendeu em relação à Suruba. E claro, no final do episódio a gente tem ali o confronto entre o Brutus, o Soldier Boy e o Capitão Pátria, que foi muito bom, que mostrou realmente assim a força do Soldier Boy e como o Brutus estava também nivelado com o Capitão Pátria devido ao V temporário, e isso pra mim foi muito bom. Mas em relação à Suruba, em relação a toda a expectativa que foi criada em torno disso, pra mim não surtiu nenhum efeito. E falando sobre o composto V temporário, pra mim isso foi um ponto
positivo, porque fez com que os personagens que não tinham poderes ficassem no nível ali do Capitão Pátria e pudesse de fato enfrentar ele, porque por mais que o Brutus sempre enfrente o Capitão Pátria e não tenha medo de morrer, ele não tem força suficiente para fazer isso. Então o composto B temporário ali funcionou para que o Brutus pudesse ter força para enfrentar o Capitão Pátria de frente mesmo. E uma coisa que eu gostei bastante também foi ter explorado o passado do Brutus com o pai dele, com o irmão dele mais novo, e como isso refletia na relação dele com o Hewler. Eu gosto muito da amizade deles, porque eles se gostam, eles se importam um com o outro, mas como o Brutus tem esse jeito mais fechado, de não mostrar os sentimentos dele, ele acaba se fechando para essa relação. Então mostrar como ele se importa com o Hewler foi muito legal, ver esse lado mais sensível, esse lado mais humano, esse lado mais aberto do Brutus. E eu acho que a gente tem que concordar que mais uma vez as personagens femininas foram deixadas de lado na história. Embora a gente tenha ali a Luz Estrela tendo alguns momentos importantes, como por exemplo quando ela faz uma live mostrando o Capitão Pátria ameaçando ela, e isso repercute, né? E ela ali no último episódio enfrentando o Soldier Boy, são sempre pontos muito específicos. Então, por exemplo, ela une ali a força dela para enfrentar o Soldier Boy, solta o poder em cima dele e pronto, acaba. Ela cai ali como se ela não pudesse fazer mais nada. E o Soldier Boy nem é destruído com esse poder dela. Então eu acho que as personagens femininas, muitas vezes, elas são muito poderosas, mas esse poder todo delas nem sempre é mostrado. Como, por exemplo, a Maeve, que é uma personagem que eu amo, é uma personagem que eu acho que renderia muito mais para a série, mas ela sempre é colocada meio de lado. Nesse último episódio, ela enfrenta o Capitão Pátria. Pela primeira vez, a gente vê realmente a força que ela tem. No final, ela se sacrifica, né? Dá a entender que ela morreu, mas depois a gente descobre que ela sobreviveu, mas ela se sacrifica para salvar todo mundo, que ela poderia ter morrido naquele momento. E ela não morre, então mostra mais uma vez como ela é forte, mas ela não tem o destaque que eu acho que ela mereceria ter. E se bobear, na quarta temporada ela nem vai aparecer, porque ela vai teve que se esconder, porque todos acham que ela morreu, e para ela não ser morta de verdade, ela vai se esconder, e se bobear ela nem vai aparecer mais, e se aparecer, mais uma vez eu acredito que ela vai ser uma história bem coadjuvante. Eu meio que sinto que as personagens femininas de The Boys servem apenas para complementar a história dos personagens masculinos. Então, por exemplo, essa temporada, a Luz Estrela foi um contraponto para o Hewler, porque eles tinham opiniões diferentes. Então ela sempre debatia com o que o Hewler queria fazer junto com o Brutus, e ele acabava indo contra ela e fazendo o que ele realmente queria. Mas meio que fica nisso, sabe? A história dela só funciona porque complementa a história dele, e não porque ela tem uma história que funciona sozinha. Se não fosse o Hewler, o que a Luz Estrela estaria fazendo nessa temporada? Eu não sei, porque eu só vejo ela complementando e servindo ali pra ser o contraponto dos planos do Brutus e do Hewler. No geral, foi uma temporada cheia de episódios muito bons, o que ia fazendo a gente criando expectativa para um final talvez chocante. E não foi um final bem morno. Tivemos ali a luta entre o Capitão Pátria, a Maeve, o Soldier Boy, a Luz Estrela, o Brutus, mas no final não mudou muita coisa. Por isso que eu digo que essa temporada andou em círculos. A gente tem eles ali procurando o Soldier Boy, descongelando o Soldier Boy enfrenta o Capitão Pátria, a gente até descobre que o Soldier Boy é pai do Capitão Pátria. No final, nada acontece com o Capitão Pátria, literalmente nada acontece com ele. O Soldier Boy é congelado novamente, e a equipe ali do Brutus, da Luz Estrela, do Leitinho, do Hewler se reforçam novamente a equipe deles ali, para eles mais uma vez tentarem enfrentar o Capitão Pátria. Então, pra mim, a temporada fez isso, ela andou em círculos. E aí os pontos positivos nesse final, pra mim, são dois. O primeiro é ver ali o filho do Capitão Pátria se unindo a ele, sendo corroído por toda a maldade do pai. E o Capitão Pátria mata uma pessoa na frente de várias outras, e essas pessoas aplaudem ele. E aí ele vê que, mesmo sendo uma pessoa horrível, ele consegue ganhar força em cima disso.
e o filho dele vê aquela imagem e dá um leve sorriso, e aquele sorriso é tão diabólico. Então eu acho que isso vai render muito pra quarta temporada, ver o filho do Capitão Pátria desenvolvendo a maldade ali junto com o pai dele. E outra coisa boa é ver a Victoria Newman se candidatando à vice-presidência dos Estados Unidos. O que é muito curioso, porque nos quadrinhos de The Boy não existe a personagem Victoria, é o personagem Victor. E ele é vice-presidente dos Estados Unidos. Então ver a personagem tomando esse caminho é muito bom, até porque faz essa referência aos quadrinhos, mas também porque ela é uma personagem muito forte, muito perigosa. Então imagina o poder que ela vai ter sendo vice-presidente dos Estados Unidos. Porque ela pode facilmente matar o presidente sem que ninguém saiba que ela fez isso e se tornar presidente dos Estados Unidos. Então imagina o poder que essa personagem vai ter na quarta temporada. Então eu espero muito que a quarta temporada desenvolva a história da Victoria e que os personagens ali, o Brutus, o Rio, a Luz Estrela, enfrente ela, porque eu acho que isso vai render muito. A temporada começou muito bem, teve uma cena de abertura ali chocante, literalmente de explodir o corpo inteiro, o que mostra que a série literalmente não tem limites. E eu fico muito curioso pra ver o que mais eles pensam pra quarta temporada, quais outras cenas chocantes e sangrentas e explosivas eles querem colocar. E eu acho que isso é um dos maiores pontos da série, porque ela realmente não tem limites e ela sabe que o público aceita isso. E se a série souber caminhar a história na quarta temporada, eu acredito sim que possa ter uma quinta, uma sexta temporada. Não acho que a série vai durar 8, 10 temporadas, nem quero isso, mas eu acredito que talvez 5 temporadas, 6 temporadas seja um número muito bom. Não acho que na quarta temporada o Capitão Pátria precise morrer, porque eu acho que a série não funciona sem ele. Eu acho que ele é uma peça importante e essencial para a série andar. Mas eu acho que na quarta temporada os heróis possam ali enfrentar a Victoria, a ameaça que a Victoria é, e também desenvolver a história do Capitão Pátria com o filho dele, para assim na quinta temporada, de alguma forma, os personagens ganharem força para conseguir de fato enfrentar o Capitão Pátria e talvez aí no final da temporada, da quinta temporada, de uma possível quinta temporada, o Capitão Pátria morra, ou seja, destruído de vez, congelado, igual o Soldier Boy, e aí a série finaliza. Eu não acho que a série funcione sem o Capitão Pátria, mas uma hora ele vai ter que ter um fim, e eu não vejo o Capitão Pátria ficando do bem, porque ele é o pior dos personagens. Então eu acho que o final da série é o Capitão Pátria morrendo, sendo congelado, qualquer coisa do tipo. Mas quando isso acontecer, eu acho que a série precisa ser finalizada, porque eu acho que ela não funciona sem o Capitão Pátria. Apesar dessa temporada não ser a minha favorita, inclusive ela fica em último lugar pra mim. Pra mim a segunda é a melhor de todas, a primeira é muito boa porque introduz muito bem a história, e a terceira fica em terceiro lugar. É uma série que eu ainda gosto muito e que ela tem muitos caminhos que podem ser tomados, e isso é muito bom. Então eu espero muito pela quarta temporada. É uma série que eu gosto muito, que eu vou continuar assistindo, mas eu espero que a quarta temporada faça a história andar de fato. Então é isso, gente. Essas foram as minhas opiniões sobre a terceira temporada de The Boys. Se você gosta da série, me conta aqui nos comentários o que você achou, se você concorda comigo. Deixa aqui um comentário pra gente poder conversar sobre essa temporada. Então é isso, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!